Bom dia, pessoal. Eu vou mostrar para vocês aqui o Arduino, tá? O Arduino é uma patente italiana de um Open Source, ou seja, um hardware, né? um chipzinho, um PIC, que a gente chama, é circuito integrado programável, tá? E que a gente pode passar um programa, para a gente construir um programa no computador, passar esse programa para dentro dele e através de conexões ele possa controlar e ler informações do meio através de sensores ou acionadores para que possa interferir em qualquer outro circuito, seja luminoso, uma lâmpada, mecânico, motor, enfim, né? A gente possa fazer aquilo que a imaginação permitiu necessitar, ok? Aqui ele está ligado pela USB, né? Lembrando que ele não está operando pelo computador, ou seja, no computador não está mandando informação para ele, apenas eu deixei ele conectado pela USB para que ele usasse a energia que vem de lá, tá? Ou seja, ele é totalmente independente do computador, ele não precisa do computador para funcionar, apenas deixei a USB ligada a fim de receber energia de lá. A gente vê aqui, tem pretinho do lado, eu botei em foco aqui, né? Fiz um close aqui, numa conexão de uma tomada de energia, ó, né? Uma tomada de energia, a gente alimenta ele com 9 a 12 volts e ele vai transformar isso sempre em 5 volts para que alimente o circuito, tá? Aqui a gente vê um 8, na verdade é um sinal de infinito da matemática, menos e mais, que é o símbolo, o logotipo do Arduino, tá? O Arduino, para funcionar, ele vai ser basicamente uma sequência de portas analógicas aqui, ou seja, eu instalo sensores analógicos, né? E ele vai ler a variação de tensão que está vindo desses sensores, né? No caso, por exemplo, for um LDR, um sensor de luz, ou seja, quanto mais luz tiver no ambiente, mais ele permite a passagem de corrente, menos luz, menos corrente. Assim, o Arduino pode medir a quantidade de luz que tem no ambiente, saber se o ambiente está escuro, está claro, né? Quanto está de luz. Esses são exemplos, são vários outros sensores que a gente pode pôr. Okay? Do outro lado, aqui a gente tem portas digitais. Eu também posso ler sensores digitais, ou seja, sensores que não vão medir variação, né? Mas eu vou conversar com eles e também posso programar essas portas como saída, ou seja, de repente eu não quero ler o sensor, mas eu quero dar um sinal para um acionador, ok? A gente vai ver no nosso primeiro exemplo, aqui é apenas uma experiência para a gente aprender a programar e instalar os periféricos do Arduino, okay? Aqui esse Arduino faz parte de um kit, esse kit vier aqui uma placa de acrílico, que o Arduino está sobre ela, ó. Essa placa de acrílico facilita com que a gente trabalhe com ele longe de materiais metálicos que possam causar curto na placa, né? Aqui do lado tem uma protoboard, a gente chama ela de protoboard, ó. É uma placa com furos, né? E esses furos aqui, na verdade, são para a gente colocar peças ou fazer conexões, né? Exatamente como uma placa de circuito, só que ela não é permanente, ou seja, eu não preciso soldar e tirar a solda. Eu faço e desfaço os circuitos, né? Até que o circuito esteja funcionando bem. Aí depois de tiver montado o circuito funcionando do jeito que a gente quer, né? Do jeito que a gente precisa, a gente faz o desenho numa placa de circuito comum definitivo, né? Eliminando esses fios. O Arduino ele veio com os filamentos para fazer ligação, mas eu tomei a iniciativa de usar fio comum, isso é fio de telefone que está aí, ó. Afinal de contas é apenas fio, não precisa ter nada de especial, e a quantidade que vem no kit é muito pouca, limita as conexões que a gente pode fazer. Então, eu simplesmente peguei fio de telefone, cortei e estou usando como jumper, né? Na verdade, isso aqui é jumper, né? Que a gente diz, ou seja, faz a conexão, uma ponte, um pulo, né? Uma ponte entre uma conexão entre um ponto e outro, tá? Antes de mostrar a experiência aqui, eu vou mostrar que o Arduino vem dentro do estojo, esse kit, né? Não é só a placa que foi adquirida, apesar de a gente pode comprar somente a placa, né? Para esse primeiro contato com o Arduino, conhecê-lo, achei conveniente comprar o kit para que a gente pudesse desenvolver algo, tá? E mais algumas peças acessórias, né? O kit, além dessa placa de acrílico, a protoboard, né? Vem também aqui um estojo, vou filmar aqui o estojinho. Isso aqui vem também um estojo,
né? Estojo que eu estou filmando aqui, ó. Ok? Dentro desse estojo aqui, né? A gente vai ver que já vem algumas peças, né? Com ele, umas pecinhas, né? Umas a gente adquiriu já para o projeto. Aqui a gente tem uma régua, né? Ultrassônica. Na verdade, isso aqui mede distância de coisas. Essa distância aqui é passada por sensor digital do Arduino, tá? Eu posso ler distâncias através disso, né? Isso aqui não vem no kit, tá? Outra coisa, o relógio aqui tá um reloginho aqui, ó. Isso aqui é um relógio de tempo real. Isso também não vem no kit, a gente comprou separadamente. A plaquinha de rede, para ele conversar com os computadores em rede, tá? E aqui, sensor de cartão. Depois a gente vai ver projeto com esses outros periféricos aqui, com a régua, com o sensor com a rede e com o sensor de cartão, né? Vem também uma mini prato board aqui, ó. Isso vem no kit. Alguns fios que a gente não está usando, porque eu falei, já troquei por fio de telefone. Aqui embaixo dos fios a gente encontra aqui uma shield genérica, né, que a gente chama de escudo do Arduino, né. É uma placa de circuito, ó, que ela é plugada sobre a placa do Arduino, né, e a gente faz as nossas conexões nela. A gente não vai usar, mas vem com kit, tá? Aqui o display comum de aqueles que formam os números digitais, né? E embaixo deles tem um teclado de botões, ó. Esse aqui é um tecladinho de botões que está aqui embaixo, ó. Vou tirar aqui de cima, para ver melhor. Aqui são botões, ó, 16 botões numa placa de circuito para que a gente possa acionar. E mais um potenciômetro que está ali no canto, né? A gente possa fazer algumas regulagens de corrente, a gente quer mandar uma tensão, né, específica, né, para o Arduino. A gente tem um potenciômetro ali, que é como um botãozinho de volume de um rádio, né? À medida que a gente gira ele gira um potenciômetro e muda a quantidade de tensão que está chegando numa determinada peça. Nesse projeto aqui, o que a gente usou foi o LCD, que está operando, ó. A gente vê que tem alguma coisa que está escrito nele, ó, né? Talvez ele não funcione muito bem, a câmera não capte bem, né? Aqui a gente vai ter que... Então esse aqui é o LCD, né? Aqui está data, hora, temperatura e luminescência, ok? Né? Aqui a gente tem 3 periféricos colocados no Arduino, tá? O primeiro, esse IR aqui, né? Esse IR é lido pela porta digital, tá? A porta digital que lê o IR, ou seja, ele manda pulsos para o Arduino, não quantidade de tensão. Não me interessa a variação de tensão dele, o que me interessa é contar os pulsos que chegam até ele, tá? Então, um contador de pulso. E corresponde, bom, ele é exatamente o sensor que tem nos aparelhos de televisão, de cassete e tal, para o controle remoto, né? Depois a gente tem aqui o que chama de LDR, ó. O LDR é um sensor de luz, né? Depois a gente vai ver aqui, tem uma lâmpada piscando aqui, porque eu estou mexendo no LDR. Eu já vou comentar já, né? O que é isso? Aqui a gente tem pretinho aqui no canto, ó, atrás do fio. Se eu consigo separar aqui para a gente ver melhor. O que a gente tem ali é um termômetro, né? Apesar de parecer com um pequeno transistor, mas ele é um semicondutor que muda a tensão, ou seja, passa mais ou menos corrente mediante a temperatura que ele está, tá? Então ele é um termômetro. Então esse circuito aqui, o display está mostrando aqui data, hora, temperatura e luminescência, né? Que são os valores lidos aqui dos sensores, né? Para a gente usar o IR, que é o sensor aqui do controle remoto, o kit do Arduino traz um controle remoto, né? Apesar de que a gente pode usar qualquer controle do mercado, né? No caso, eu ligo o IR, faço um programa, né, no computador que vai mostrar valores que vão chegar do IR. Qualquer controle no mercado, quando a gente aperta um botão, ele gera um número. Esse número é passado pelo IR, é passado para o IR.
E aí basta que a gente leia e eu codifique cada botão, cada comando de qualquer controle remoto, né? Ele passa a ser compatível com aquele controle. Mas a gente vai usar esse controle aqui, ó, a gente mostrar a nossa experiência, né? Primeiro, a gente viu aqui, tá usando também uma ponte de relé, ó, isso é importante dizer, né? Aquela LED indica, são 4 relés, ela está indicando que o segundo relé está ligado, né? Primeiro, o terceiro e o quarto estão desligados, o segundo ligado. O primeiro está ligado num circuito de 110 volts, ó, um circuito de 110 volts numa lâmpada, combinando no final com uma lâmpada. Tá? Então a gente vai controlar aquela lâmpada, ou seja, um circuito de 110 volts. O Arduino, que opera com um circuito de 5 volts, né, corrente contínua, vai controlar, vai administrar um circuito de 110 volts de corrente alternada. Okay? E para isso, a gente vai precisar do relé, né? Porque eu não posso misturar os dois circuitos, né? Eu queimaria a placa do Arduino se eu ligasse ela na tomada direto. Então, a gente vai usar um circuito de relés para trabalhar como acionador. Tá? A princípio, a gente verifica aqui, ó, lembrando do LDR, ele está aqui. Ó, se eu colocar o dedo nele, tampá-lo, tá? Então a luz não vai entrar, incidir sobre ele, vai ficar escuro, a luminescência vai cair e o primeiro relé foi fechado. Ó. Quando o primeiro relé é fechado, a lâmpada ligou. Okay? Se eu tirar o dedo, a luz volta a incidir sobre o LDR, né? O relé abriu, e a lâmpada foi desligada. Tá? Então, se eu ponho a mão, liga a lâmpada. Se eu tirar a mão, desliga a lâmpada. Então, ó, tampo, a lâmpada liga. Tira a mão, a lâmpada desliga. Ok? A gente fez no controle remoto também, aqui, ó, número 1 e número 2, foram usados para programação, poderia usar qualquer botão, e lembra também qualquer controle, no caso eu estou usando aquele que veio com o Arduino, tá? Eu vou apontar ali para o IR, né, e vou apertar o número 1, quando a gente aperta o número 1, ó, a gente verifica que o primeiro relé liga e a lâmpada também. Né? Então, número 1, ó, dá para ver aqui o reflexo aqui, ó, da lâmpada, ó. Número 1, apertei, desligou. Aperto de novo, liga a lâmpada outra vez. Aperto outra vez, desliga. Aperto de novo, liga. Né? E aí quando eu ligo pelo controle, o LDR não opera mais. Ó, se eu tampar, ou aberto, fechado, tanto faz, a lâmpada não sofre efeito dele. Né? Se eu desliguei a lâmpada, né? E colocar o dedo, ele liga, ó. Ele ligou, porque eu estou tampando o LDR, ok? Soltei ele, ou seja, recebeu luz do dia, a lâmpada desligou, tá? Então eu aperto o número 1, ó, a gente verifica ali que o relé está trabalhando, ó, o primeiro relé abriu, fechou, abriu, né? O número 2 do relé aqui, ó, a gente deixou aqui para exemplificar, ó, só o número 2 do relé, que eu vou apertar, tá? Ó, ele corresponde ao segundo relé, ó. Segundo relé. Então, o segundo relé é controlado pelo botão número 2 do controle. Poderia ser por qualquer botão. A gente convencionou isso via programa. Tá? Então, número 1, acende a lâmpada, está ligada a lâmpada, desliga a lâmpada. Número 2, né, acende, mas não está conectado a ninguém. Então, mas poderia estar conectado a um ventilador, uma geladeira, qualquer equipamento, né? Isso pode até dentro do equipamento de um carro, por exemplo, ligar alguns periféricos do carro, né? Depois a gente está com um projeto aí para automatizar algumas funções dentro de um veículo, né? E aí a gente vai usar esse relé. Tá? Eles são totalmente independentes, ó. Então os dois estão ligados agora. O 2 está desligado e o 1 está desligado. Agora eu vou mostrar aqui também, ó. Deixa eu passar aqui, vou seguir o cabinho da USB e aí a gente vai para o computador. A gente vai mostrar a telinha do programa do Arduino. Que a gente está vendo, ó, esse softwarezinho está no site do Arduino. E aqui a gente vai mostrar o código, ó, parte do código, né, o que cabe agora na tela, né? O que cabe na tela, ó. Um pequeno código que foi feito para exemplificar o Arduino, como funciona o Arduino e tal, né?
para fazer esse experimento funcionar, ok? Aqui, ó, eu aproveitei, coloquei no próprio programa. Isso aqui é o código, né? Eu fiz um layout parecido com o no controle e coloquei os códigos numéricos de cada botão. Ou seja, se eu for usar aquele controle ali, eu já tenho no programa os códigos numéricos de cada um. Se a gente usar outro controle, a gente é só descobrir os códigos numéricos do outro controle, né? E aqui a gente tem o programinha. Então a gente faz um programa, tá? E ele vai, ele é feito, é baixado lá no PIC, ou seja, é feito o upload dele pelo próprio aplicativo, tá? É feito o upload dele no próprio aplicativo, ó, e fica gravado nesse PIC aí, tá? A luz está piscando porque a tampa do computador, né, tá sobre o LCD, o LDR, perdão, e ele está modificando a luminescência ali, né? Eu saí de cima também, né, eu estava ajudando a escurecer, né? Por isso que ele está ligando. Então, um pequeno detalhe também, né? Vou deixar aqui a lâmpada ligada. Pronto, deixei ligada permanentemente. Um outro detalhe aqui também, ó, algumas pecinhas pequenas que já vem com o kit do LDR, são LEDs, ó. A gente pode verificar aqui, ó, LEDs, mais LDR, ó, né? Botões avulsos, tá? Isso aqui a gente não fez experiência ainda, esse pretinho aqui, ó. Apesar dele se parecer com um capacitor, ele não é um capacitor, tá? Ele é um interruptor de vibração, ou seja, se a gente deixa ele de pé no circuito, se por acaso o circuito balançar ou vibrar alguma coisa, ele fecha o circuito, né? É um sensor de vibração. Aqui tem parece uma LED, mas não é uma LED, tá? Esse aqui é um LDR também, ou seja, é alguém que funciona com variação de luz, só que ele enxerga uma determinada faixa, uma frequência de luz, tá? Frequência de luz que a gente encontra em chama, em fogo amarelo, né? Aquele amarelão forte do fogo, todo fogo tem, aquele amarelão forte provoca passagem de corrente nesse LDR, tá? Então, isso aqui seria circuitos para identificar incêndio, né? Você pode fazer um sistema de segurança com LDR, instala um equipamento, instala uma peça dessa, um sensor desse, por exemplo, na cozinha. Se ele perceber que há incêndio, há fogo, né, ele pode mandar um sinal, ele vai fechar o circuito, vai mandar o sinal para a porta do Arduino, e a gente pode acionar o programa para alguma outra função, né? Avisar alguém, alguma coisa assim. Tudo isso aqui ainda vem no estojinho, ó. A gente recebe aqui um estojinho, tá? Vou tentar desligar a lâmpada aqui, senão ela está atrapalhando de ver aí. Opa! O ambiente está meio escuro e ele está aí. Então aqui dá para ver melhor, ó. Ele vem dentro do estojinho, a gente vê tem resistores lá dentro, azulzinho é um resistor. Eu não tirei de lá porque são muitas pecinhas, né? Plano inicial para a gente fazer alguns experimentos, tal, com Arduino, né? E eu estou tampando o LDR de novo para variar, né? É um estojinho, ó, fechei, ó, né? Para não perder as peças pequenas. Então tudo isso aí vem no kit do Arduino, né? Estojinho e tal. Alguns periféricos a gente adquiriu separado, mas o resto vem no estojinho do Arduino. Tá já? Então essa aí é a primeira demonstração de programação e de circuito, mostrar que a gente já está começando a falar a língua do Arduino, né? Não sei falar italiano, mas já sei falar Arduino. Ok, então? A gente está aprendendo aí. Então, até mais.